Olá pessoas, vamos fazer aqui, conforme eu combinei, a correção desse exercício do capítulo 5, frente B. Vamos rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. O conteúdo desse capítulo falou sobre a inércia. O que é a inércia? A inércia diz que os corpos tendem a ficar em equilíbrio. O que quer dizer equilíbrio? Ou em repouso, se estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se estiver em movimento retilíneo uniforme. Qual que é a condição para isso? Que a somatória das forças que atuam sobre o corpo seja zero, ou seja, que a resultante das forças seja zero. A partir desse conceito, vamos responder um exercício aqui. Se um corpo está em repouso, ele continuará em repouso, a menos que uma resultante não nula haja sobre o corpo, verdade? Se um corpo em movimento não pode estar em movimento, não pode estar em equilíbrio. Mentira. O corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme. Isso é uma condição de equilíbrio. Todas as forças estão se equilibrando e a velocidade continua. Se apenas duas forças não nulas agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças são perpendicular e de mesma intensidade. Mentira, é falso, porque se as forças for perpendicular, vai ter uma resultante que você vai calcular por Pitágoras. Se apenas duas forças agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças têm mesma direção e intensidade em sentido oposto. Verdade, as forças estão se anulando. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, então ele está em equilíbrio. Acabei de dizer sobre isso. Verdade. Se a resultante das forças em um corpo for nula, então ele está em repouso. Não. A resultante pode ser nula, mas ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Se um corpo está em repouso, então nenhuma força age sobre ele. É falso. Pode agir várias forças sobre ele, mas todas elas se cancelam. Para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme, nenhuma força pode agir sobre ele. Também é falsa, porque pode agir várias forças sobre ele de forma que elas se cancelem. Um corpo sujeito a uma única força não nula não pode estar em equilíbrio. É falsa, porque ele pode estar em equilíbrio se as forças se anularem. Um corpo em equilíbrio pode ter resultante não nula. Não, para estar em equilíbrio, a resultante tem que ser nula. Aqui está dizendo que tem um ônibus que estava com um passageiro dentro dele e de repente ele começou o movimento e depois foi acelerando e freando. Aí vem as alternativas. Quando o ônibus arranca, os passageiros são empurrados para trás. É falsa. Por quê? O passageiro tende a permanecer onde ele estava, por inércia. O ônibus que vai para frente. Quando o ônibus freia, ele empurra o passageiro para frente. Não. O passageiro estava em movimento, tende a ficar em movimento. Só que o ônibus para, então dá a sensação de que ele vai para frente. Um passageiro sentado e com a cabeça encostada no banco terá o corpo e a cabeça empurrado para frente quando o ônibus frear. Não, o passageiro não é empurrado para frente, ele tende a permanecer em movimento, por inércia. Quando o ônibus freia, o passageiro tende a permanecer em movimento, verdade. Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros são lançados para a esquerda. É falsa, eles não são lançados para a esquerda, ele tende a permanecer em movimento retilíneo. O ônibus é que sai para a direita. Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros tendem a continuar em movimento retilíneo. Verdade, foi o que eu disse para justificar isso aqui. Essa alternativa está falando sobre, essa questão está falando sobre forças que se equilibram. Se está equilibrando, aqui vai surgir uma resultante que vai anular essa. Eu posso organizar as forças de forma que a resultante seja zero. Se a resultante for zero, quer dizer que está em equilíbrio. Aqui
Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal sem atrito. Em determinado momento, o fio se rompe. O fio que rompe, ele está em movimento aqui, de repente o fio se rompe. O que acontece com o corpo? O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea em direção perpendicular ao fio, ou seja, ele tende a sair reto para cá. Você pode fazer essa experiência amarrando um corpo num barbante, girar ele, quando você solta, ele vem em linha reta, porque ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Vamos para essa questão. Tem 3 corpos aqui, na seguinte situação. O corpo 1 descreve uma trajetória circular com velocidade v constante. O corpo 2 descreve uma trajetória retilínea sobre um plano com aceleração constante. E o corpo 3 descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante descendo um plano inclinado. Nessas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente de zero somente no corpo 1. Por quê? Esse aqui tem uma aceleração para cá. E esse aqui tem uma aceleração para cá, tem um atrito para lá, mas ele desce aqui. Então, se ele desce, ele está sujeito a uma força de aceleração da gravidade, que é o G. Então, a única que é a 0 é a alternativa A. Essa aqui está dizendo: um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. Então, tem o peso, ele aplica uma força de 10 N. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Então, vamos lá. A caixa tem o peso dela. O peso da caixa é mg. Botando o G como 10, então vai ser 5 vezes 10, que é 50. E ele aplica uma força de 10 N. Então, se está se equilibrando, está dizendo que tem o peso para baixo, normal para cima, que não deixa ele afundar na mesa, e a força que ele aplicou. A força normal se equilibra com o peso. A força normal está para a mesma direção, ela se soma. Então, eu posso dizer que força mais normal é igual ao peso. A força é 10, a normal eu estou querendo descobrir, o peso é mg, que vai dar 10 vezes... Não, vai dar 5 vezes 10 igual a 50. Então, 50 menos 10 é 40, alternativa D. Essa questão diz que uma pessoa apoia-se um bastão sobre uma bengala, conforme a figura a seguir. A balança assinala 70 kg. Se a pessoa posiciona a bengala progressivamente contra a balança, a nova leitura será mesmo 70 kg, entendeu? Porque a força que ela aplica não vai fazer aumentar a massa que a balança está medindo. O bloco está em equilíbrio sobre um plano inclinado, sob a ação das forças peso e normal de atrito. Qual das configurações a seguir representa corretamente todas as forças exercidas pelo bloco? Então, eu tenho um plano inclinado, como vou usar esse de exemplo, e no plano inclinado tem um bloco. Então, qual as forças que está sobre o bloco? Então, se o bloco está descendo no plano inclinado, tem sobre ele uma força que puxa sempre para baixo, que é o peso, sempre na vertical. Não tem peso na horizontal, não tem peso na diagonal, sempre na vertical. Tem um atrito que está impedindo com que ele execute o movimento. E tem a normal, que é perpendicular ao plano. Então, alternativa correta, letra E. De novo, vamos seguir rapidinho. A figura a seguir mostra um inseto de massa 10 gramas carregando uma folha de árvore de massa 10 vezes superior. Então, a massa 1 grama, 10 vezes superior, tem 10 gramas. Para carregar a folha da árvore anterior na vertical, com velocidade v constante, o módulo em newtons da força exercida pela formiga sobre aquela folha é... Então, olha aqui. Vamos passar a massa para quilo. Então, a massa da folha vai ter 10 gramas, que é 10 vezes 10 é menos 3 quilos.
a normal, que a força exerce, é igual ao peso dela, e peso é mg. Então, qual vai ser a força normal aplicada? Vai ser m, 10 vezes 10 é menos 3 kg, vezes g, que é 10, vai dar 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 é menos 3. Passando para a notação científica, vai dar 1 vezes 10 é menos 1, alternativa B. Vamos rápido. Um estudante de física aplica uma força sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme o esquema representado na figura. Então, o livro está aqui, ele aplica uma força aqui no livro. Lembrando da aula de mecânica, ele começa a fazer algumas projeções sobre as relações das forças que atuam nesse livro. Então, tá vendo que o livro, quando ele aplica uma força, o livro tende a entrar em movimento. Se tende a entrar em movimento, aparece uma força de atrito. E também tem o peso do livro e tem a normal, que não deixa o livro afundar na mesa. Note que a força que ele aplica tem uma componente X. E essa componente X, mesmo assim o livro não se movimenta, então essa componente X é anulada por a força de atrito. Como está em sentido oposto, posso dizer que a força no componente X é igual à força de atrito. E essa força que ele aplica tem uma componente Y. Essa componente Y, ela vai se somar com a normal, porque está na mesma direção. Mas ela se equilibra com o peso. Então, eu posso dizer que o peso é normal mais componente X. Então, eu posso dizer que o peso é maior do que a normal, porque mesmo a normal e a força de X está equilibrando o peso. Essas duas. Se eu tiro essa, o peso fica maior que essa. Então, a alternativa que eu vou responder aqui é a força que ele aplicou é maior que a de atrito e o peso é maior que a normal. Alternativa B. Esse aqui é fácil, estou dizendo que um trator com velocidade constante, se é velocidade constante, a gente já pode dizer que ele está em MRU, então a força resultante é zero. De novo, aqui está dizendo que aplicou uma força sobre um bloco numa parede horizontal, então a força que aplicou aqui, aparece uma normal aqui, tem o peso do bloco que aparece aqui, e mesmo assim ele desliza. Se ele desliza, porque aparece o atrito aqui. E ele está com velocidade constante, porque a resultante é zero. Essa anula essa e essa anula essa. Então, a alternativa correta, alternativa D. Situação também, analisando situação de movimento retilíneo uniforme. Então, a caminhonete está subindo um plano inclinado e pediu para representar as forças que atuam sobre o caixote. Então, sempre tem P, que é sempre na vertical para baixo, não tem peso para cima, não tem peso do lado. Tem a força que a caminhonete faz sobre ele para subir a rampa e tem a normal, que é perpendicular ao plano. Olha aqui o plano, aqui está a normal perpendicular, alternativa A. Vou indo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Considere a situação em que a força de resistência do ar aumenta em função da velocidade do corpo em relação à massa de ar. Segunda equação, força igual a kV ao quadrado. A constante K depende da forma do corpo em queda. Se soltarmos um corpo a partir do repouso em uma região sem vento, o movimento do corpo durante a queda livre será... Queda livre sempre vai ser movimento acelerado, porque existe uma aceleração constante que é chamada de G. Então vai ser um movimento acelerado até atingir a velocidade máxima possível. Então depois fica com um movimento uniforme. Vou fazer mais esse e vou parar porque o vídeo vai ficar muito longo. Aqui está dizendo que tem um avião que puxa um pacote aqui e faz esse ângulo com o avião. Então, o
que ele está perguntando? Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ e seno de θ é 0,6, cosseno é 0,8, onde G é 10, a intensidade da força de resistência do ar sobre o recipiente vale... Então, olha aqui, nesse avião tem a força de tração aqui que puxa, e aqui para cá tem a força de resistência do ar, e para cá tem o peso do caixote. Se a gente for organizar essas forças, ela fica assim, ó, tração, força, peso. Se a gente for juntar vetorialmente, a gente vai ter isso aqui, ó, peso, a tração e a força, porque estão se equilibrando. Então, o que ele pergunta? A força de resistência do ar. Eu estou querendo essa aqui, ó. Se eu tenho esse ângulo aqui, eu posso descobrir esse aqui fazendo a regra de seno e cosseno, entendeu? Então, eu sei que eu só tenho o valor do peso e o valor da tração. Então, eu posso falar que tangente θ é igual a força sobre o peso, que é o cateto oposto sobre adjacente, e sei que tangente θ é seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno é igual a força sobre o peso. Eu sei valor de seno, valor do cosseno. Então, vai dar 0,6 dividido por 0,8 igual a força sobre o peso. O peso é mg, vai dar 200 vezes 10. Fazendo a conta, eu vou ter um valor de 1.500. Isso aqui. Vou parar o vídeo porque vai ficar muito longo. Muito obrigado e até a próxima.